Salve! No novo episódio de Invencível tivemos a apresentação do Powerplex, e pra quem simpatizou com o personagem, agradeçam a Amazon, porque o desenvolvimento é bem diferente nos quadrinhos. Mais importante que isso é a guerra. A apresentação do Powerplex. O episódio começa com o Scott, sua irmã e sobrinha se divertindo em um parque, mas a cena era no passado, durante a luta do Invencível e o Omni-Man. Durante a luta dos dois, o Mark segura um prédio com uma criança e uma mulher, mas na primeira temporada eram apenas pessoas pra gente. Como no quadrinho essa cena não existe e o Mark mal interage com outras pessoas, foi muito interessante ver a Amazon aproveitar mais essa cena para aprofundar a origem do Powerplex. Depois que as duas desviveram, ele ficou obcecado em levar o Invencível à justiça por meios legais, até que eventualmente ele decide fazer isso com as próprias mãos. Na HQ, o personagem é introduzido fazendo um discurso maluco sobre fazer o Invencível pagar pelos seus crimes e dizendo que seu nome é Powerplex. Sem nenhuma construção prévia, ele só aparece na primeira página do capítulo e em seguida interage com a família casualmente. Inclusive, na HQ apenas a Jéssica é citada, mas a série incluiu a filha dela ainda criança, sendo desvivida também. Essa cena na série existe, mas só depois de mostrar o passado do vilão, e tem muitas alterações. Além do discurso ser bem caidinho comparado com a HQ, dá pra notar que ele tá ensaiando. Outras mudanças é os discos que aumentam seus poderes já estarem no traje, mas a série mostrou ele colocando os discos no corpo com a ajuda da esposa, e como foi doloroso fazer isso. A HQ faz o personagem parecer mais maluco do que vingativo, porque não tem cenas aprofundando tanto as motivações dele inicialmente, igual a série, que ajudou o personagem a ter mais camadas. Oliver contra o elefante. Depois da apresentação do Powerplex, corta pro Oliver treinando contra o elefante, que convenhamos ser um bucha desde o começo. O Mark e a Eve estão com ele e vão dando uns conselhos, mas o elefante é tão bucha que o Oliver mais brincou do que treinou ali. Essa cena inteira é praticamente original na série, porque o Mark até treina o Oliver, mas não contra o elefante. O elefante é preso pelos membros que saíram dos Guardiões Globais e o Rex casualmente menciona isso durante a visita do Mark para descobrir a origem daquele orbe que estava espiando ele. Como no episódio passado alteraram uma cena do Oliver, mostrando os amigos dele ao invés de lutar contra um vilão aleatório, deram uma compensada nesse trazendo o elefante que a gente já conhecia para enfrentar o Oliver. Paul. Ok, sendo breve. Toda a cena do Paul, tirando aquele tá em um possível prelúdio do que te trouxe ao mundo com a mãe do Mark, são originais da série. O jantar com a Deb em outro episódio, o jantar com a família dela nesse, praticamente todas as cenas que tem ele, além de serem originais da série, ele inteiro é meio que original da série. O Paul nos quadrinhos é bem mais velho e calvo, fora que aparece do nada e quando aparece de novo é do nada também, não agrega em nada na história. O da série parece que foi feito em laboratório. A Deb tem um excelente gosto por... Me empolguei um pouco. Enfim, cenas do Paul parece que é mais pra desenvolver o personagem da Deb, que na maior parte da HQ é deixada de lado, e na série é bem mais presente. Boliche. A cena do boliche é original da série, assim como o encontro triplo que acaba rolando. O namorado da Amber na HQ é introduzido enquanto ela ainda namorava com o Mark, apenas como um amigo da faculdade. Inclusive eu acho que deu pra perceber a ligeira diferença física entre os dois. Diferente da série, em que o namorado dela é fã do cão místico e parece gente boa, na HQ ele até parece gente boa no começo, mas depois que começou a namorar a Amber, quando ela e o Mark terminaram, tem um momento em que ele acaba agredindo ela e o Mark vai ameaçar ele. Acho difícil adaptarem isso na série, já que foi entre os eventos do episódio passado e fizeram questão de colocar eles aparecendo depois disso. Powerplex vs Supermorpho. De noite, o Powerplex vai até a cidade para chamar a atenção esperando que o Invencível apareça, mas quem aparece é o Supermorpho. A luta dos dois é curta e serve mais para apresentar o real poder do Powerplex, que é absorver energia e o quão forte ele é. O Supermorpho acaba tomando um sacode, mas sobreviveu. A luta na HQ também acontece, porém de dia, e o Powerplex está tocando o terror pedindo para as pessoas fugirem, mas sem chamar diretamente o Invencível. Quando o Supermorpho aparece, ele nem troca uma ideia antes, só chega descendo a porrada. Depois do Powerplex revidar, o Supermorpho é jogado pra longe, mas não aparenta ter tomado nenhum dano significativo. Ele se transforma no Invencível só depois disso e a luta é interrompida pelo próprio Powerplex, que só vai embora. O Mark da série só ignorou e deixou pra outra pessoa lidar com o Powerplex, mas na HQ o que dá a entender é que só não deu tempo do Mark chegar, não que ele cagou e andou pra alguém cobrando briga com ele e atacando outras pessoas. Powerplex e sua esposa. As mudanças anteriores que fizeram na apresentação do Powerplex deram mais camadas para o desenvolvimento dele, porém, a Amazon se perdeu um pouco deixando o personagem mais coitado do que maluco.
Em compensação, a esposa dele é quem vai acalmando ele e dando conselhos sobre o que fazer. Em poucas cenas ele tem alguns picos de raiva e acaba se soltando, mas na HQ ele é bem mais explosivo e inconsequente. A esposa dele o acalma também, mas ele quem decide a maioria das coisas e até faz algumas sem pensar, dando a impressão de que ele é mais maluco e quer vingança pela irmã do que alguém que se importa com as consequências do Invencível ter lutado contra o Omni-Man. Robô e Menina Monstro. Antes da cerimônia começar, o robô aparece desenvolvendo um cinto para a Menina Monstro. O cinto serve para preservar a versão dela antes de se transformar e fazer ela parar de ficar mais nova depois de voltar ao normal. Basicamente, a explicação é que quando ela se transforma e volta, as células dela voltam em um período diferente do tempo, deixando ela mais jovem. O cinto vai salvar certas células e elas serão usadas de referência para quando ela destransformar, voltar no mesmo instante em que ela se transformou. Ele faz alguns testes usando sensores enquanto ela se transforma e o cinto realmente funciona e eles têm uma cena bonitinha juntos. A diferença na HQ é praticamente em tudo. A explicação na HQ é que a forma de monstro rouba as células, essencialmente destruindo elas na transformação. Quando ela reverte para a forma humana, reconstruindo todas as suas células e o que faz ela ficar jovem é uma reconstrução errada dessas células. O cinto em si faz de certa forma a mesma coisa. Ele salva as células, mas o da série serve para maldição usar de referência. Na HQ, ele armazena a estrutura celular antes da transformação para auxiliar na reconstrução do corpo quando ela volta ao normal. O robô não faz teste com sensor nenhum e antes da cena fofinha, o Mark chega cortando o clima. Eve vs Powerplex. Essa luta da Eve contra o Powerplex, além de não existir na HQ, a interação direta desses dois personagens também não existe. Na série, ela assumiu a responsa de deter o Powerplex porque o Mark poderia piorar a situação aparecendo como invencível. Então ela luta sozinha contra ele e bem rápido descobre como os poderes dele funcionam, imobilizando ele para que ele não tenha como absorver energia e lutar contra ela. Alguns guardiões globais chegam e a ADG leva o Powerplex embora. Apesar dessa luta em si não existir nas HQs, o Powerplex ataca novamente por impulso querendo atrair o Invencível, mas os membros que saíram dos guardiões é quem lutam contra ele. Para quem achou forçado a Eve descobrir rápido a fraqueza do Powerplex, o robô descobre rápido também, e quem demora para entender é o Rex, que convenhamos não tem um QI muito alto. Diferente da luta com o Supermorfo, que já deu para entender exatamente como funciona, é nessa luta que falam sobre o Powerplex absorver energia, mas ele acaba escapando de algum jeito. Não mostra como, ele só aparece em casa falando com a esposa. Rex e Ray, de novo. Durante toda a temporada, os dois estão tendo destaque em algum momento do episódio, nesse não poderia ser diferente. A questão é que a Ray, além de ter outro gênero na HQ, ela não está viva! O Rex e a Ray é 100% original da série. Invencível vs Powerplex. Depois de fugir da ADG, o Powerplex volta para casa e sua esposa tem outro plano para atrair diretamente o Invencível. Enquanto isso, o Mark vai encontrar o Donald para descobrir mais sobre o Powerplex. Mas antes de ele conseguir qualquer informação útil, o Powerplex coloca o plano em prática, usar sua esposa e filho como reféns para atrair o Invencível, voltando a um dos prédios de Chicago. Quando o Powerplex volta para casa depois da luta contra os membros que saíram dos Guardiões, ele conversa com sua esposa e o plano de usar ela e o filho como refém vem por parte dele e ela apoia a ideia. O Mark nem chega a falar em nenhum momento com o Donald, e o Powerplex atrai o Invencível para uma base desativa do governo, porém o plano segue o mesmo. Quando o Mark chega até o Powerplex, ele prefere resolver na conversa do que na porrada, o que até balança um pouco o Powerplex, mas ele ataca o Mark do mesmo jeito. O Mark já tinha visto como a Eve derrotou o Powerplex antes, então ele evitou atacar diretamente enquanto tentava impedir que os reféns morressem. O Mark tenta salvar a esposa dele, mas ela cospe na cara dele, e o Powerplex, depois de acumular energia com a voadora que o Mark deu nele, descarrega de volta no Mark, desvivendo sua esposa e filho. A luta dos dois na HQ não tem tanta empatia do Mark em relação ao que ocorreu. Ele demonstra se importar, mas não tenta resolver na conversa como na série. Os dois começam a lutar, mas o Mark pensou que ele absorvia explosões por conta do Powerplex ter lutado com o Rex antes. Então, em vez de enrolar, ele desce a mão algumas vezes. Quando o Mark toma o contra-ataque, ele cai próximo aos reféns, e a mulher cospe na cara dele também. O Powerplex descarrega no Mark igual na série, e terminam do mesmo jeito. Quando o Powerplex nota o que fez, ele chora, mas volta a ficar com raiva e ataca o Invencível de novo. Mas o Mark segura ele até acabar a energia, mesmo se ferindo no processo. Como nos quadrinhos ele é mais maluco, mesmo chorando pelo que aconteceu com a sua família, ele responsabiliza o Mark e ataca ele. Enquanto o Mark o segura, ele descarrega o seu poder e os seus sentimentos. Quando o poder acaba, ele aceita o que aconteceu e desiste de lutar. O curioso é que o Mark saiu sem um único arranhão. Mas a Amazon gosta dele e bucha, não tem jeito. Conversa na prisão. Dessa vez o Powerplex não escapa e termina na prisão.
O Mark fala que se lembra de todos que foram desvividos, que se importa, mas tinha reprimido seus sentimentos para poder salvar mais pessoas e que espera confortar ele com isso. Mas o Powerplex dá uma investida na maior calma e diz que vai encontrar o Mark quando ele sair de lá. Porém, nos quadrinhos é só um tiquinho diferente, só um tiquinho. O Mark também tenta conversar com o Powerplex depois que ele vai preso. Mas antes de concluir o que estava falando, com uma cara de maluco, o Powerplex manda ele calar a boca e só concordou em vê-lo para ele poder falar, mas não se importa com o que o Mark tem a dizer. Ele avisa que ainda vai vingar todos que foram desvividos. Vai encontrar pessoas que têm algo contra o Invencível. Mesmo sem qualquer tipo de energia, em algum momento alguém vai vacilar e ele vai fugir. E quando isso acontecer, ele vai encontrar um jeito de desviver o Mark. Como eu disse, só um tiquinho diferente da série. Marks de outra dimensão. Senhoras e senhores, aqui nós não temos uma cena pós-créditos, nós temos o cinema absoluto. A animação tá meio cagada nesse camarada aqui com toda certeza, porém o hype é real. Teremos Guerra Invencível no próximo episódio e essa cena em si, ela não acontece desse jeito nos quadrinhos, mas existe um painel na penúltima página do capítulo 58, um capítulo antes do Powerplex aparecer, e que mostra todas as variantes do Mark, e na última, a última, é o Angstrom conversando com elas. Simplesmente cinema!